Sejam bem-vindos a mais um episódio do Manda Quem Pode. Eu sou a Poli Carvalho e hoje nós vamos falar sobre um assunto que a gente nunca trouxe ninguém aqui, um assunto muito interessante. E que talvez pode ser muito interessante para você começar a trabalhar com isso. Vamos falar sobre licitações. Meu nome é Guilherme Schneider, eu estou aqui com o Bergson e Juliana. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Poliana. Cara, que massa. Da onde surgiu? Eu sei licitações que nem a gente estava falando aqui no bastidor, é aquele negócio, né? Tipo, eu quero vender para o governo e tal, e aí tem que fazer uns orçamentos e tal, leigo. Você tem uma empresa disso e você tem uma franquia disso da empresa dele, correto? É isso aí, mais ou menos isso aí, Guilherme. Tá. E da onde que surgiu trabalhar com isso, cara? Porque eu achei, para mim era um negócio, você entra no site, não sabia que tinha uma empresa especializada em orientar as pessoas a como entrar nesse mercado, seria isso? Sim. Eu já sou segunda geração dessa questão de licitações, né? Começou com meu pai ali, tinha 15 anos de idade, então passei por todas as etapas. Eu costumo até falar que eu tenho uma visão 360 desse mercado, porque na época eu comecei estudando sobre licitação para fazer para a nossa empresa, então fui fornecedor com ele durante muito tempo, até hoje também sou fornecedor, nós temos outras empresas além dessa que também fornecemos para o governo. Atuei com prefeituras, câmaras municipais e dei assessoria para empresas também de fora. E aí, depois da pandemia, a gente começou a olhar para o mercado. Eu fiquei um tempo fora com a minha esposa, moramos em Portugal. Na volta, falei, preciso botar alguma coisa que seja escalável, que tenha... que a gente consiga ter liberdade geográfica, tudo. E como eu já tinha uma experiência também ao longo da minha vida com franchise, eu olhei para o mercado de franchise e não encontrei nenhuma franquia. Então, além da gente ser uma empresa de licitações, nós somos a primeira franquia do Brasil especializada em consultorias, né, para empresas que querem licitar, e hoje é a única dentro da ABF. Então, a Otimiza hoje é a única franquia dentro da ABF. E a gente começou ali, final de 2023, com uma operação inicial e começamos expandindo ali para a região centro-oeste, né? Hoje a franquia nós estamos situados em São Paulo, centro-oeste, começamos em São Paulo, Minas, Paraná, a gente veio aqui para Paraná, Santa Catarina, Porto Alegre, né? Então a gente começou a crescer, né? Então isso em 3 anos aí, mais ou menos e meio de franquia, hoje nós estamos chegando a 60 unidades. Estamos com 59 unidades e a professora Juliana, ela vem somando aí nesse mercado com a gente. Então, a gente tem uma estrutura hoje para quem quer olhar para esse mercado, que é o que a gente estava conversando aqui antes, né, o Guilherme e a Poliana, que é um mercado que às vezes ele não está no teu olhar. Isso. Mas se você for parar para pensar, cara, como é que o governo compra? Porque o governo ele é o maior comprador do país, né? A professora depois vai falar um pouco que ela também tem uma experiência do lado interno dos órgãos, então ela tem uma experiência danada, vai falar sobre isso. Mas hoje o governo é o maior comprador do país. Então, se você vai visitar uma faculdade, lá da alimentação, a limpeza, a energia, a manutenção, a pintura, ao giz, ao pincel que o professor usa, tudo isso é feito uma aquisição através de licitação. A gente escuta muito falar sobre isso, né? A gente escutou mas... os escândalos, geralmente. Coisa negativa. A gente escuta coisa negativa. Isso. Né? Porque a gente tinha uma lei antiga de 30 anos. Então, ela é muito frágil, defasada. E a gente, em 2024, nós tivemos uma virada de chave. Né? Veio uma lei nova que foi aperfeiçoada durante esses 30 anos e ela deu um 360 nesse mercado. Então, hoje ficou muito mais seguro juridicamente, né, professor? Ela trouxe mais segurança jurídica para os fornecedores e mais transparência para a população. Então, a gente até teve aí, foi tão abençoado de lançar o projeto Otimiza em 2023, que foi logo na virada da lei, que a gente teve uma procura muito grande. Então, a gente até, às vezes, a gente olha para os números, né? Tipo, cara, a gente está com 60 unidades, uma franquia de 3 anos. Pois é. É muita coisa. Não, 3 anos, 2024? 23, final 23, outubro de 23. 18 de outubro de 23 foi a data que a gente lançou ainda, a franquia. Né? Então tem 3 anos aí, quase 3 anos aí de franquia, 2 anos e pouco. 60 unidades. É bastante coisa. Nasceu junto com a obrigatoriedade da lei, né? Isso, e a gente tinha essa lei, né? A professora quiser falar um pouquinho sobre essa lei, professora, como que mudou aí? Antes, né, ele falou da minha experiência, eu era servidora pública por 18 anos e trabalhando com licitações. E depois fui convidada para ser professora na área.
junto com a promulgação da nova lei, que foi em 2021. Então, já tem 3 anos que eu leciono, né, dentro dessa área. E há 1 ano que eu adquiri a franquia, porque quando eu vim para o mercado privado, a ideia era trazer uma estrutura, já que eu estava começando sozinha. E eu sabia de toda a necessidade, né, por ter a vivência e a experiência. Sim. Eu sabia que eu precisava de uma estrutura robusta, né, com segurança, para poder oferecer essa consultoria para os clientes, para as empresas, né? E a lei, como ele comentou, né, sobre falar um pouquinho da lei, essa virada de chave aí foi quase que um marco, né? A gente vinha de um vício aí de licitações no mesmo processo engessado há 30 anos. Então, em 2021 foi publicada essa nova lei, bem complexa, né, mas que trouxe muita vantagem, a questão da segurança jurídica, da transparência, até porque a gente vem muito nessa questão de corrupção, de escândalo, né? Então, essa lei vem também trazendo essa roupagem, assim, de controle, a população poder ter acesso, saber o que está acontecendo, né? Então, agora, tudo isso, assim, com a nova lei, ajuda os órgãos, que sempre teve uma carência muito grande de bons fornecedores. Então, essa carência também dentro das licitações, no modelo antigo, era um problema para os órgãos, né? Então, eles estão também dentro desse processo de trazer novos fornecedores. E para os empresários que, a grande maioria, como a gente estava conversando antes, não conhecem, né? Vocês mesmos, a gente Sim. escuta falar de licitação, é o escândalo. E, na verdade, é uma grande oportunidade de aumentar o faturamento das empresas, de fazer um giro de capital, né? E poucas empresas sabem. Então, essa nova lei trouxe muita mudança, usando até a expressão do Bergson, né? Deu um 360 aí, e isso melhora tanto a prestação de serviço público, as necessidades dentro dos órgãos públicos, né? E o empresário aí que está no mercado que pode ter acesso. E na tua empresa quem te contrata é uma empresa. Então, sei lá, eu tenho um restaurante ou uma fábrica de cadeira, e aí eu te contrato para você me ajudar a me adequar, fazer um plano para que eu possa concorrer nas licitações. Exatamente Entendi, isso. certo? Isso, exatamente isso. A franquia vem com uma estrutura muito bacana, né? Razão pela qual eu escolhi trabalhar. Então, eu já tinha esse interesse de trabalhar com licitações para os empresários, porque eu enxergava essa carência, né? Essa deficiência dentro do mercado privado. Então, a franquia traz essa estrutura e a empresa que quer licitar, ela vai ter, com a nossa consultoria, todo o apoio na questão administrativa, de organizar a empresa. Então, a gente faz um diagnóstico da empresa, a gente monta uma estratégia, porque para cada área, para cada, né, ou prestação de serviço ou venda de produto, a gente precisa de um feeling para entender. Eu gosto de usar muito o termo de que licitação não é um jogo de aposta, né? As pessoas pensam que vamos sair licitando e a hora que der certo, não. Então, a gente vem com uma estratégia, analisando a empresa, a atividade da empresa, né? E toda a parte jurídica também. Então, é um suporte administrativo e jurídico para poder a empresa escolher, não escolher no escuro, né? Escolher com segurança. E encontrar as oportunidades, né? Uma das coisas que a gente também está dentro do nosso métier, né? Do nosso escopo de trabalho, é trazer a melhor oportunidade para aquela empresa. Né? Então, a gente atua em todo o Brasil, hoje já estão em 15 estados, então a gente capta todas as estações que tem no Brasil todos os dias. Então, são milhares de oportunidades por dia e a gente faz uma curadoria para aquele nosso cliente. De acordo com o diagnóstico que a gente faz antes, a gente encontra o melhor cenário para ele, encontra as oportunidades, e cada cliente tem suas particularidades, né? A gente tem clientes que atuam regionalmente, localmente, tem outros que já é nível Brasil, então a gente consegue buscar todas essas oportunidades e trazer isso, né? Então imagina assim, Guilherme e Poliana, você tem uma empresa hoje de material de cadeira. Você tem lá a loja, você tem que estar todo dia fazendo marketing, tem que estar com o vendedor fazendo venda, correndo atrás e fazer o vendedor vai atrás de vender, né, de tirar o pedido ali para você. Aí você tem uma oportunidade de dobrar o teu faturamento, triplicar ou até, às vezes, eu já vi de acontecer, acontece com a gente, dentro do nosso grupo a gente tem empresas que a gente só fornece exclusivamente para o governo, às vezes o cara está no mercado privado, encontrou o governo, ele elimina aqui o privado, fica só no governo. Tu tem a possibilidade de triplicar aquela tua venda sem aumentar a tua estrutura. Porque o governo, ele compra de forma organizada também. Você vai lá participar de uma licitação que vai te vender 1.000 cadeiras, o governo ele vai te falar, tu vai ter 1.000 cadeiras, ou eu vou precisar dessas cadeiras daqui a 30 dias, ou eu vou precisar dessas cadeiras durante 12 meses.
E quando você for me entregar essas cadeiras, quando eu precisar delas, eu vou te avisar antes com 30 dias. Não seria o melhor do mundo? Tu não precisa parar caixa, tu não precisa ter estoque. Né? E aí os pagamentos tudo programadinho. E o governo, e ele já tem, existe a segurança jurídica dentro do contrato, né? Que toda licitação gera um contrato, e lá nesse contrato já é pré-definido. Então você tem toda essa previsibilidade. Então é um mercado hoje que ele ainda é desconhecido. Né? E uma das pautas, né, que eu levanto, uma bandeira que eu levanto de fazer, é fazer essa questão de disseminação da licitação. De falar, gente, licitação é um negócio bom, é uma coisa boa. Um diferencial muito grande aí, né, nesse ponto, é que independente do serviço, do produto, veja quanto que uma empresa precisa investir em marketing, em divulgação, para conseguir vender, no caso do exemplo que o Guilherme trouxe aqui, cadeiras, né? Quanto que não precisa para você vender lá 100, 500 cadeiras, Sim. né? E quando a gente fala de licitação, a quantidade é muito maior, né? Então, você vai se programar para vender 1.000, 2.000, 10.000, entende? Então, por isso que, como o Bergerson falou, acontece de empresas, quando conhecem o mercado das licitações, que se organizam e desenrola, né? E isso acontece de maneira muito bacana, eles abandonam o mercado privado, porque dá muito mais trabalho. Você elimina o marketing. Sim. Você elimina uma baita estrutura. O cliente pequeno que dá trabalho. Você elimina um saque complexo, você elimina uma série de coisas e você vai falar com aquele cliente que compra um absurdo de você e... Entendi, realmente. Mas tem um tamanho de empresa que pode fazer isso? Assim, uma quantidade. Então, você tem uma empresa, mas tem que ter esse porte para poder participar. Para qualquer tamanho de empresa, desde o MEI, que é microempreendedor individual, até empresa grande. E hoje, inclusive, dentro do cenário da antiga lei, quem ganhava geralmente licitações, a maioria eram empresas grandes. Então, com essa visão nova, com essa estrutura nova que a lei trouxe e tudo mais, hoje o maior número de empresas que ganham licitações são as microempresas. O governo, ele pensa, né? O governo, ele pensa em todas as aquisições. Então, imagina aí essa empresa de cadeira, que o Guilherme falou agora. Uma escola lá precisa de 3 cadeiras. Às vezes não é interessante para uma empresa que tem um custo muito alto participar de uma licitação onde ela vai vender 3 cadeiras. Então ele precisa de alguém para comprar aquilo. Então existem as demandas baixas, né, que são as demandas. Então hoje a gente tem, dentro do governo, a gente tem um portal que chama Contrata Mais Brasil, que é um portal como se fosse um marketplace, né, que ele é exclusivamente para MEIs. Então, hoje, o MEI tem esse portal que tem pequenos serviços. A professora Juliana até está fazendo o que ela falasse, ela está fazendo um trabalho aqui na região de Curitiba, exclusivamente para MEIs, para pegar justamente esses MEIs, porque existe muita demanda. Às vezes a prefeitura tem lá uma porta de uma escola para trocar, às vezes uma torneira para fazer, e ela não tem essa mão de obra. Toda essa mão de obra é o quê? Terceirizada, né? Terceirizada. Tem que licitar também para poder fazer esse serviço. Então, a gente tem hoje o Contrata Mais Brasil, que é a plataforma que pega do MEI, que é o cara que só ele é um chaveiro, um contador, um pintor, até as multinacionais, né? A gente hoje, dentro do grupo da Otimiza, a gente atende clientes que são multinacionais, que vendem ali, te dar um exemplo aqui, a Polícia Rodoviária Federal, aquela bota cinza que é a polícia, é uma empresa americana que vende, que é cliente nosso, que vende aquele produto ali para a polícia. Então, licitações de 40 milhões, 50 milhões de reais, que é a aquisição daquele material. E a gente tem o MEI também, que às vezes o cara que é pequeno que vai vender ali. Então, hoje tem para todas as demandas, né? E lembrando que assim, a gente falando de 40 milhões em bota, né? Vale ressaltar, assim, que é bota pra caramba, gente. É Brasil inteiro, né? É muita coisa. É para abastecer bastante gente. Toda a força, né? Toda a força. E, cara, interessante isso. Agora, deixa eu te perguntar, por exemplo, você tem ali, que nem você falou, 70 toneladas de café. Uma empresa que não consiga fornecer as 70 toneladas inteira não pode participar dessa licitação. Aí o governo, o que é feito na maioria das vezes? É feito um ETP, que a gente chama, né? Que é o Estudo Técnico Preliminar. Toda essa quantidade, essa demanda que ele vai contratar, ele precisa... antigamente, na lei, era assim, o cara chegava lá, o pregoeiro falava lá, preciso fazer uma licitação de café. Quanto que você precisa? Põe aí, não sei, põe 100 toneladas. Ele chegava lá, dava o ano, chegava no final do ano, ele só usou 10 toneladas, 90 toneladas, ele dispensava.
Né? Ou então o contrário, põe para mim 10 toneladas. Chegava no meio do 2, 3 meses ali, ele já tinha consumido as 10, precisava de mais e já tinha acabado o saldo do processo. Pode acontecer. Então, com a nova lei, ela trouxe a questão do planejamento. Né? Então, precisa ser feito um estudo técnico preliminar antes, que é justamente onde que vai levantar toda essa demanda. E geralmente, respondendo a tua pergunta, esses processos que são muitos vultuosos, que são processos que têm muitos itens, eles são feitos por itens. Então, a empresa ela pode simplesmente lá tem um café, mas nunca vai ser às vezes só o café. Sempre vai ter o café, vai ter o açúcar, vai ter o arroz, o feijão. Eu quero participar só desses 70 de tonelada de café. Ou não, quero só esses 1.000 quilos de açúcar. Então, você pode selecionar os itens ali. Fora o ETP, que é um documento que constitui o edital, a regra daquela licitação está no edital. Então, a gente tem uma lei máxima, né, a 14.133, de 2021, que é a regra nacional para licitar, mas para cada licitação existe um edital específico e o ETP compõe o documento desse edital. Então, é nesse edital que vai trazer todas as regras dessa licitação. Ele vai dizer lá o quanto o governo precisa, aquele órgão precisa, qual é a quantidade, se vai ser com ata de registro de preço ou não, que daí entra nessa explicação do Bergson, que quando é ata de registro de preço, o órgão deixa aberto por 1 ano o fornecimento daquele produto. Então, dentro dessas toneladas todas, né, não vai ser entregue tudo de uma vez só. Sim. Será, quando existe a ata, ele vai, conforme a necessidade, ele vai solicitando. Agora eu quero 1 tonelada, agora eu quero 50 só. Né? Então, tudo isso está dentro do edital. E é aí que entra a consultoria também, né, de forma muito importante, que é a parte mais importante, além dos prazos anteriores, que é cadastramento nas plataformas, a documentação, né, e tudo mais, é justamente a gente se atentar ao que está no edital. O cliente precisa entender, a gente tem que trazer essa informação, fazer um bom estudo desse edital, porque tem os prazos de pagamento, prazo de entrega, os locais de entrega, porque essas 70 toneladas não é num local só, são em várias sedes, por um período de 1 ano ali, né? Prazo de pagamento, então existe essa previsão, né? Principalmente quando a gente fala dos valores menores ali, que a gente chama de dispensa de licitação, que não é uma modalidade licitatória, é uma exceção, mas que continua dentro do universo das licitações, que são os valores menores. Então, ali vai trazer a data. A partir da entrega, o pagamento será realizado em 15 dias, 20 dias. Então, dentro do edital, por obrigatoriedade e força de lei, você precisa trazer todas essas informações. Então, a empresa ela não vai cega, né, para dentro da licitação. Ela vai sabendo, principalmente, se ela conhece e domina o produto. Eu costumo justamente dar essa orientação. Conheça o seu produto, os critérios, conheça muito bem o seu serviço, porque esse vai ser o grande diferencial na hora da gente escolher em qual licitação participar, para saber se realmente aquela licitação faz sentido. Né? E dentro disso também vem quantos lotes terá, quantos itens tem nessa licitação. E, inclusive, a gente tem, com apoio, né, a gente já tem uma lei 123 de 2006 que trazia algumas vantagens para a microempresa, para o MEI, né, para o Simples Nacional. A 14.133, a nova lei de licitação, reforçou essas vantagens, né? Então, para quê? Para que essas pequenas empresas possam concorrer de forma justa com a grande empresa, né? Então, tudo isso a gente tem dentro do edital e a importância de você fazer, né? Fazer o casamento. A realidade do teu cliente, né? Daquela empresa, com a necessidade do órgão ali que está querendo comprar. Legal. Eu tenho uma coisa para te perguntar, mas antes disso, vou pedir para onde vocês puxarem esse paninho aqui. Tem um item aqui do nosso patrocinador. Olha. Essa aqui, deixa eu jogar aqui. Essa aqui é uma raquete de tênis autografada pelo Djokovic, um dos maiores jogadores de tênis que a gente tem na história. E ela vem do nosso patrocinador, que é a Prime Collection, é uma empresa especializada em itens autografados ou itens utilizados por grandes atletas, por grandes celebridades, por personalidades da história. Não sei se vocês viram lá em cima, tem uma luva do Ayrton Senna, do Verstappen. Então, tudo isso aqui está disponível e você pode encontrar no site da Prime, que está aqui nos comentários. Né? São tanto objetos de decoração, um belíssimo presente, ou um investimento. Para coleção. Legal, show de bola. Legal, né? Muito bacana. O Gui costuma dizer que é um presente para quem tem tudo, né? Você tem algo mais exclusivo, né? O que eu vou dar?
Quando vocês tiverem um cliente que vocês falam assim, eu quero impressionar mesmo, é o tipo de coisa que o povo não sabe nem onde compra. Quer dizer, agora já Não é verdade? Agora já sabe. Agora já collect. sabe. Isso aí. O que eu queria perguntar é o seguinte, vamos lá, pensando nos 70 toneladas de café. Aí eu vou lá, tenho uma empresinha de vender café, e aí eu vou lá e me candidato para essa licitação. O governo, ele vem verificar se eu tenho capacidade de entregar também, antes dessa licitação terminar. Tipo, eu me, sei lá, me aplico para essa licitação e ele vem assim, cara, eu quero que você me prove. Existe uma fase que a gente chama de habilitação. Okay. Nessa fase, então, quando você escolhe participar da licitação, você tem um prazo para se inscrever, né, para entrar no portal da onde aquele órgão publicou, da onde vai acontecer o certame. Então, você tem um prazo para se inscrever ali. A maioria deles já vem pedindo que você tenha um cadastro ativo e atualizado do SICAF, né, que é do governo federal. E depois que você participa da licitação, caso você ganhe, né, você seja classificado ou tido como vencedor ali, vem a fase de habilitação. Então, é nesse momento em que as exigências que existem no edital de documentos, a empresa precisa demonstrar, entregar, para poder dizer, olha, eu tenho condições de atender, estou apto, estou liberado, né? A depender do serviço, precisa de certidão, de declaração de órgãos específicos. Então, é nesse momento da habilitação que você comprova para o órgão que você tem condições, que você é uma empresa que realmente existe, que você já prestou esse serviço em outras oportunidades, né? Então, você ali, a empresa, o órgão, e hoje está muito mais rigorosa essa verificação, que antes era muito engessado, e era onde aconteciam muitas fraudes em licitação, realmente, porque os critérios eram um pouco rasos, assim, né? Frágeis, na verdade. Sim. Você cria uma empresa de fachada, ganha licitação, pega, compra, vende. Amigo meu faz um atestado, amigo meu faz isso. Entendi. E hoje o rigor aumentou, e isso a gente... de todos os mitos que existem, né, dentro do universo das licitações, que é o que afasta as empresas do desejo de querer licitar, o único que é verdadeiro é a burocracia, mas é uma burocracia saudável, eu falo. E essa burocracia é importante que exista, justamente para afastar... Preservar o processo. As empresas que vêm se aventurar e que atrapalham uma empresa séria que realmente tem um produto bom, que presta um serviço de qualidade, né? Elas acabam perdendo, quando não existia esse rigor burocrático, perdia para as empresas que... faziam documentos falsos, né? Terceirizavam, porque hoje existe a possibilidade de terceirizar. Você pode, enquanto empresa, participar da licitação e subcontratar, mas no edital vai estar previsto em que situações podem, principalmente na prestação de serviço, o quanto pode, né? E tem muita gente que busca, assim, muita empresa que está buscando. É isso que eu vou falar agora. A professora falou aqui sobre a burocracia. Muitas empresas deixam de participar por conta disso, de alguns mitos. Burocracia, governo não paga, essa licitação já tem dono, isso não existe. E hoje, para quebrar essa questão da burocracia, onde é a importância da questão da consultoria hoje da Otimiza. É o que a gente faz hoje no Brasil inteiro. A gente falou aqui para vocês, parece muita coisa, e é muita coisa. Você imagina, você nunca vendeu, como é que você vai cuidar de tudo isso? Sim. Como é que você vai saber onde estão as oportunidades? Como é que você vai saber que documento você tem que apresentar? Como é que você vai saber como é que você entrega aquele produto? Né? Então, isso já conta com a nossa parte da assessoria. Então, hoje nós cuidamos para o cliente também toda essa etapa. O cliente fica... Eu costumo dizer o seguinte, o cliente ele fica com 2 etapas no processo. Primeiro, precificação, porque ele tem que precificar o produto dele ou o serviço dele, porque ele que sabe a margem de custo, né? O custo dele, margem de lucro, tudo é ele que sabe. E a segunda é entregar o bem, né? Ou o serviço para o cliente, porque é o governo. De facilitar a As outras documentação. Eu ia etapas... falar, tem que mandar os documentos. As outras etapas, essas etapas somos nós que fazemos, que vamos fazer uma curadoria dos documentos, vamos buscar, precisa disso, faz isso. Ah, mas eu não sei, quem sabe é meu contador. Passa o telefone do contador que a gente liga, vai para cima e... A gente resolve. Tudo mesmo. Tudo, a parte administrativa e jurídica todo, o suporte é completo. Antes de a gente voltar aí, deixa eu perguntar uma coisa que ainda ficou... Na parte da habilitação, aí descobre-se que quem venceu a licitação não é capaz de arcar com ela. Aí desclassificado. Desabilitado e vem o segundo. Chama o próximo. Ele vai... Entendi. existe, só para sintetizar aqui para ti, no processo licitatório existe fases. A gente tem a primeira fase, que é o credenciamento, onde a empresa
a Poliana, que está aqui na licitação, é a Poliana, credenciamento. Ok. Existe a fase de disputa, ocorre o leilão dentro da licitação, digamos que o governo quer comprar a raquete aqui, e aí eu tenho 4 fornecedores aqui, só que é um leilão de forma ao contrário, né? Eu digo assim, ó, essa raquete vale 1.000, o outro fala, não, eu vendo por 900, o outro por 700. Sim. Chega-se no menor preço. Fechou essa fase, vai para a fase de análise de proposta. Então o governo analisa se aquela proposta contém todos os requisitos que são necessários. Existem bens e serviços, às vezes, que exige também uma garantia. Então, a que seja apresentado na proposta, que o governo também quer, tem que cuidar, porque um processo licitatório ele gera um custo para o governo. Você imagina um hospital que está com uma máquina quebrada, está com urgência, precisa resolver. Se ele coloca lá de qualquer maneira, que eu acho que é a tua pergunta sobre a habilitação, se a pessoa entrega, se ele coloca de qualquer maneira para qualquer fornecedor ganhar, e o cara vai e ganha e não entrega, é um prejuízo para a administração, é um prejuízo para a gente, para os munícipes ali. Pode parar a prestação de serviço. Eu vejo, um hospital não para nunca. Né? Isso. Eu perguntei porque justamente me veio na cabeça o leilão. Como que funciona no leilão aqui, quando a gente leilou alguma coisa ali na praia? É para cima, né? Quem dá Não mais, é isso. É quem dá mais. Mas não é liberado para você dar mais. Você tem que se cadastrar e cada um tem um limite. Mas o governo, a pode gente tem isso ofertar. dentro da licitação, a gente chama de execuibilidade da proposta. Então, a proposta, ela, até X valor, ela é execuível. Se ela ultrapassar esse valor, ela é inexequível. E aí o governo tem por responsabilidade provocar o fornecedor e ele demonstrar que ele entrega aquele produto. Ele é capaz. Fiscal. Isso. É porque como o leilão ele vai acontecendo naquele momento, então assim, se você dá por isso que existe uma limitação de lance entre as pessoas, porque se você dá um lance que você não tem como marcar, você prejudica o restante. Porque Prejudica o processo. Você prejudica o processo. Exatamente. Ou você subiu o valor, ou você Até porque é comprou empolgante item, isso, né? tirou o Mas resto. aí a gente tem um ponto aí que a assessoria hoje aqui no Otimiza, eu deixo bem claro para os clientes aqui, converso muito com os franqueados, a gente sempre tem reunião. Isso é um problema, tá? Por quê? Porque com a mudança da lei, antigamente o fornecedor ia lá, bagunçava o processo, baixava o preço, aí saía fora, não desisto da proposta, declino aqui da proposta e pronto. Hoje não. O Tribunal de Contas, o Ministério Público, eles forçam ele pode te forçar. Não, se tu chega lá, tu inexecubilizou o processo. Aí era 1.000, tu deu 200. Ah, mas agora eu não quero mais. O Ministério Público e o Tribunal de Contas, ele fala para o órgão abrir um processo administrativo contra aquela empresa. E o que isso pode gerar para a empresa? Ela pode ficar inidônea, penalidade de multa, até mesmo se ela não entregar, ganhar não entregar, é multa. Então, assim, é muito sério. Pode cortar ela dos próximos... Sim, 5 anos, 10 anos hoje, pode gerar multa, percentual de até 25% em cima do valor do contrato, dela penalizar. Isso vai para o ECAC lá, isso gera dívida, cobrança tributária. Pública, já presenciei a empresa falir com a multa que recebeu. Então, antes você tinha isso aí de maneira muito superficial. Hoje a lei está muito séria. Mas isso eu costumo falar que para mim é melhor dos cenários, porque você divide, você separa quem realmente está na licitação para ser um fornecedor legal e quem está ali para bagunçar. Então, quando o cliente chega para a gente faz essa análise também. A gente não é qualquer cliente que chega, eu quero licitação, quero ver como é que é esse negócio de licitação aí. Me permite compartilhar uma experiência prática de um cliente aqui? É possível? Sim, claro. Eu tinha um cliente de gestão de frotas, né? Então, a gente chama que é uma licitação híbrida nesse caso, porque ele dá um produto junto com a prestação de serviço. E ele, na época, era o cliente assim, que estava dominando o mercado privado, na questão de custo-benefício. Melhor equipamento, né, desses satélites, né, para controlar os rastreadores e tal. E melhor equipamento com melhor preço, né? E justamente em uma das primeiras licitações que ele participou, o cliente me passa a planilha dele de até qual valor eu posso chegar ao mínimo, né? E a gente começa, na hora do certame, programamos o robô para ele vir, a gente joga acima e vem né, baixando o valor até o limite do cliente. E eu muito certa, né, até pela conversa toda, pelo domínio que o cliente tinha do produto dele, do serviço dele, falei, a gente vai ganhar essa licitação. E no edital não falava, veja como é importante o cliente dominar o seu produto. Eu não entendo de gestão de frotas, né? E nem tenho como dominar todos os produtos e serviços de todos os clientes.
Mas ali no edital não trazia a questão da tecnologia daqueles rastreadores, né? Não falava nada, era omisso. E depois a gente descobriu que, assim como nos celulares, na internet, esses rastreadores também trabalham com tecnologia 2G e tal. E o dele era 5G. Ok, na hora da licitação foi baixando o valor e baixou demais. Mas muito, assim, absurdamente, sabe? Eu lembro que o limite do cliente ali era R$140. E a licitação foi baixando, fechou em R$37. Nossa. Na hora, qual foi o primeiro pensamento do cliente? Essa licitação está comprada. Foi a primeira coisa, não, essa licitação é comprada, não pode, é impossível. Daí ele já veio, o cliente mesmo para mim. Olha, tem nota fiscal, tem tudo aqui, não sei o que, é impossível ele estar fornecendo esse produto a esse valor, a R$37. Não tem, porque só o aparelho tal custa lá R$60. Estava fazendo uma gestão Não. particular, uma coisa super VIP. O que aconteceu? Quando a gente... Não, vamos esperar. A empresa vai ter que entregar a documentação dela e ali a gente vai verificar o quanto, que daí entra nessa questão da execuibilidade, né? Quando o valor baixa muito, o órgão cutuca a empresa para dizer assim, não, está muito abaixo do nosso preço aqui, que é um preço de referência que o órgão dá para iniciar a licitação. Me mostre que você realmente pode bancar esses R$37, né? O que aconteceu? Era uma empresa que oferecia o serviço com um equipamento 2G, de tecnologia 2G, extremamente defasado. Então, veja, e ali a gente já entendeu, nessa dinâmica, que a empresa era uma empresa que... E daí, quando eu troquei informação com o cliente, ele falou assim, não, esse equipamento 2G nem se vende mais, ele é sucateado. Já ofereceram para nós, já empresas que fabricam, doar lotes desse aparelho 2G. Ou seja... Era uma empresa aventureira, no caso, que estava ali, sem critério nenhum, oferecendo algo que iria, inclusive, atrapalhar o que o órgão precisava, veja. Mas ela não estava errada também. Tava, porque ela no edital pedia 5G e ela colocou o valor... eu entendi que ela falou que estava omissa. Não, a questão digital, naquela época, estava omisso. Tava omisso? Mas daí a gente trabalha justamente nessa questão. Depois vem a questão de recurso, a gente trabalha, né, todas essas questões e aí técnicas. Eles podem rever o edital. Ideal é impugnar o edital, preparar, a gente fala de preparar o edital, né? Se você vê a importância do cliente dominar o produto, para ele ver justamente essas questões do que o órgão está pedindo ali no edital. Se está faltando algum critério, se está faltando alguma coisa, né? Então, ali naquele momento, estava omisso e nós decidimos participar da licitação, assim, de um dia para o outro, o cliente quis participar, não tinha tempo hábil mais para a impugnação. Mas depois a gente trabalha essas questões também no recurso, caso o órgão não dê conta de fazer essa diligência, a gente chama de diligência, né? O órgão tem que fazer a diligência para ver se realmente aquela empresa tem condições de entregar naquele valor aquele produto. Claro. Né? Então, o órgão vem, a lei exige que isso aconteça. E caso o órgão erre, né, ou não faça a diligência correta, nós, enquanto concorrentes ali, a gente vem com recurso para dizer, não, calma aí, você não está vendo aqui que eles entregaram, não provaram, não isso, então, né? Mas nesse caso ali, o órgão deixou omisso, beleza, aí o cara está oferecendo um produto que está dentro do digital. Mas que, teoricamente, vai atrapalhar a prestação de serviço, né? Está dentro do edital, mas não é... Ok, eu entendo. Se eu fosse comprar, não gostaria. Mas, exatamente. assim, aí como que funciona? Vocês vão lá, questionam, e aí o edital vai lá e eles reescrevem. Sim. Dentro do processo licitatório, você tem eu chamo de remédio jurídico, que você pode trabalhar dentro do processo. Lançou o edital... Você vai analisar o edital, se você vê algo ali que tem muita formalidade, que está acessando o direito que não está seguindo a regra, você pode impugnar aquele edital. Você vai lá, apresenta uma impugnação, explicando qual é o motivo que você acredita que aquilo lá é embasado em leis, né? Hoje, os nossos clientes, a gente tem essa assessoria jurídica, então a gente já presta essa assessoria jurídica para os nossos clientes e não precisa se preocupar com essa etapa. A gente tem uma equipe jurídica bem grande, bem competente para cuidar só dessas etapas, que dão suporte para os franqueados, né? Que é por trás da franqueadora que a gente tem essa estrutura. E aí ele pode também atuar dentro das fases do processo, tanto dentro da fase de proposta, quanto na fase de habilitação. Aí a gente já usa um outro remédio que a gente chama de recursos administrativos. Então, beleza, essa empresa que você falou ganhou lá com esse valor. Mas por alguma questão a gente entendeu que
esse valor vai dar um prejuízo para a administração, esse produto. A gente entra com recurso administrativo baseado em cima daquilo ali. E a administração, ela tem ali o poder de voltar a decisão dela e ou suspender o processo, cancelar para fazer uma alteração no processo, republicar isso, dar fracassado, né? E se ela insistir, às vezes, nesse processo, a gente também tem outros remédios, que aí já é uma denúncia direta no Tribunal de Contas, que cuida da parte de contas, tribunal, no Ministério Público também, que ele cuida dessas etapas. Então, assim, existe um processo jurídico que a gente corre dentro disso aí. E que hoje, com a nova lei, está funcionando, porque antes a gente não tinha. Na verdade, até não existia muito nessa questão do recurso e da impugnação, eram ferramentas... Você entrava porque, tipo assim, vamos pra colocar aí, mas, tipo, o pregoeiro falava assim, não. Sem A responsabilidade. decisão é dele. A decisão era o pregoeiro. Tipo assim, entrava lá, dava a intenção do recurso, o pregoeiro só falava assim, não quero voltar ao processo. E pronto, tu não tinha o que recorrer. Hoje não, o pregoeiro nem pode decidir, ele não é competente para decidir, ele tem que mandar para o responsável quem é competência. Se tu tá questionando algo de contabilidade, ele não é contador para ele dizer que está certo ou está errado. Ele tem que demandar para a contabilidade. Nesse caso desses equipamentos, tem que mandar lá Pra para o equipe gestor, técnica. para a equipe técnica que Responder. que fez. A gente já voltou ao processo. Existem muitos municípios pequenos que às vezes insistem nesses erros ainda, achando que as coisas acontecem. Cara, eu já falo, Ministério Público, Tribunal de Contas. Eu tenho uma dúvida. E essas empresas que não são aprovadas, elas podem participar na próxima? Podem. Ou tem um tempo assim? Não, agora se não você forem, participou. precisa, para não participar, para ficar proibido de participar, precisa responder um processo de penalização. Ah, E daí, tá. conforme, né, às vezes ela pode... Se ela for penalizada, ela tem que seguir o que foi determinado para ela lá, a sentença que foi dada para ela. Se ela vai ficar 3 6 anos. meses, 3 anos, 5 anos sem listar. Agora, se ela foi e participou, E não ganhou, na outra ela vai participar, porque Mas- você gera volume, né, de Sim. participações. Tem alguma empresa que participou tantas vezes e aí foi aprovada? Sim, isso é normal. A licitação, ela... Quanto tempo, assim? que mais ou Isso aí é menos uma coisa demora? isso é uma coisa que todo cliente, quando chega pra gente, fala isso. Quando que eu vou Mas ganhar? eu vou assinar um contrato com vocês, mas em quanto tempo eu ganho uma licitação? Aí eu falo Claro. assim, gente, deixa eu falar, a primeira coisa, se eu lhe prometer isso aqui, eu já estava cometendo um crime. Cara. Porque como é que eu vou dar garantia de uma difícil. Não, licitação? é que eu tenho uma empresa de um ramo que é exatamente isso. O povo já quer a entrega. Assim, você fala, meu amigo, é uma interveniência, entendeu? Aham. Te Processo. preparo, te apresento, quem contrata Exatamente. lá. Assim. É mais ou menos isso. Não, o pessoal aí chega. E eles já chegam querendo saber E quanto esse tempo cara aí eu leva. já descarto, porque esse não está preparado para licitação. Porque Vai. eu falo, a licitação ela tem que ter, tu tem que ter tempo, etapas para Progresso. seguir. Documentação. Eu tenho 3 pilares, eu gosto de trabalhar com 3 pilares na licitação. Primeiro, documentação. Tua empresa está documentada, ela tem toda a documentação, tá tudo certo? Que às vezes o cara fala assim, não, eu tenho toda a documentação. Aí tu chega lá, ele tem todos esses certidões. Ok, mas para licitação tem algo a mais. A licitação tu precisa de um balanço. Às vezes o contador dele nem sabe fazer um balanço. Tem que ter um balanço patrimonial, onde que tu comprova que a empresa tem saúde financeira. Tu tem que ter atestados de capacidade técnica, onde que tu comprova que aquela empresa tem a capacidade de entregar aquele bem ou serviço. São documentos que complementam aquilo ali. E aí ele chega com a gente, ele nem tem aquilo. Eu falo, cara, tem que ter essa documentação. Então, às vezes a empresa é nova, tem que construir isso. Então, não tem prazo. Né? Não tem prazo. Hoje na Otimiza a gente só tem 2 tipos de contrato. Ou o cliente ele entra para assinar com a gente por 6 ou 12 meses. Porque durante esses 6 meses a gente vai analisar de início ali o cliente, cada cliente. Às vezes ele já tem quase tudo. Então, dentro de 30 dias, a gente já consegue até colocar ele no game ali para ele participar, já ter vitórias. Mas às vezes não, às vezes ele vai levar mais tempo. Às vezes vai depender do mercado dele, porque ele tem que passar as 3 etapas. Primeiro é documentação. Segundo é precificação, porque quando vem um cliente que ele não é do mercado de licitação, ele vem com um valor de venda de balcão. Então, esse copo aqui no balcão ele custa R$25. O governo não vai pagar R$25. O governo vai pagar para ti R$15. Só que lá no balcão dele ele vende 10 por mês. O governo, quando vai comprar para uma escola, vai comprar 3 mil copos de uma vez. Então, ele tem que entender que aqui é demanda, né? A margem dele é menor, mas a demanda é maior, acabou sendo... E a terceira etapa é volume, que é a participação. Então, quanto mais licitação esse cliente participar, maior a chance dele ganhar. Então, se ele participa de uma hoje, uma no mês que vem, a chance dele de ganhar é mínima. A gente tem clientes lá que participam de uma licitação todo dia. Ah, é assim? Todo dia Não, tem todo dia tem demanda. Se abrir agora, se a gente abrir agora o portal, tem mais de... nós temos 5.200 municípios, mais ou menos, Aham. em média no Brasil.
todos esses municípios licitam. Se cada um lançar uma por dia, a gente já tem 5 mil por dia. Aí tu imagina todos os órgãos federais, hospitais, autarquias, conselhos regionais, todo mundo. Desses municípios, cada um deles lançando uma a cada 2, 3 dias. Então, já Não, é e na verdade o município, gigantesco. vamos afunilar mais, né? Usando aqui Curitiba, né? É um município, mas quantas escolas tem? Quantas creches tem? Vocês têm trabalho. Muita coisa. Entendeu? Então, é um mercado muito grande, muito grande. Sim. Muito grande. Só que as empresas ainda, pela desinformação, Não né, estão no mercado. não estão no mercado. E é isso que a gente faz, esse movimento todo, né? E até nesse exemplo que eu dei, essa nova visão, essa nova versão que a lei trouxe, né, de licitar tanto para o órgão também teve que se remodular, teve que se reorganizar com essa nova lei. Tanto que ainda hoje, eu enquanto professora, existem turmas de servidores que buscam capacitação. A gente já está indo para o 3º ano de obrigatoriedade da lei, porque a lei foi publicada em 2021 e ela passou a ser obrigatória em 2023. A gente está em 2026, indo para o 3º ano. E ainda existem servidores capacitando, porque a nova lei trouxe uma mudança muito grande dentro da organização dos órgãos e tudo mais. E também abriu novas oportunidades e um jeito diferente de participabilização para as empresas, né? Então, eu gosto muito de trazer, assim, puxa, agora com essa transparência, a nova lei trouxe uma centralização dessas publicações de edital, então, justamente para facilitar a busca, né? Existem vários portais, Sim. mas a maioria das licitações ainda estão acontecendo dentro de um portal que é do governo federal. Né? Então, essa centralização, essa transparência é um facilitador muito grande para as empresas participarem. E você se você vem preparado, né, de todas as formas, a gente fala de uma estratégia, né? Não só a questão de documentação e tudo mais, a nova lei já está fazendo, de certa forma, essa limpa, né? Já está tirando as empresas que vêm para se aventurar, que, eu sempre fiz assim, nunca aconteceu nada, nunca fui penalizado, o órgão sempre sofrendo. Então, eu que estive dentro do órgão, eu vi o quanto a gente sofria com empresas que prestavam mau serviço, entregavam produtos de baixíssima qualidade e não acontecia nada. Elas estavam lá na próxima licitação, né? Agora não, a gente tem todas essas ferramentas de controle, dos órgãos de controle que estão funcionando, estão fiscalizando realmente e já naturalmente essa seleção natural dessas empresas que não têm condições, capacidade, já estão ficando de lado. Ontem eu vi, não sei se vocês viram no Fantástico, que apareceu sobre o prefeito lá que... De Ananindeua, no Pará, né? Isso. Fez a casa no Ceará. Tá? Isso. Foi mais ou menos com essas empresas, né? Sim, esse tipo são de empresas assim que O daí... processo ele mudou, né? A lei mudou, mas assim, infelizmente ainda há meio essa sombra que paira, né? Os órgãos estão em cima, a gente enquanto consultores também, a gente... Eu incentivo muitos franqueados a gente entrar com denúncias, às vezes uma licitação está lá, não está dando certo, então vamos para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas. A gente já fez Tribunal de Contas voltar à licitação, a empresa já homologou, ganhou, entramos com recurso direto no Tribunal de Contas, conselheiro, pode cancelar o processo e voltar de novo à fase. Mas tem como saber esse tipo de empresa? Não tem como saber, mas assim, a gente que está dentro do dia a dia do processo, a gente começa a ser amaciado, a gente já vai sabendo como as coisas vão funcionando e a gente não, aqui não. Já olha e aqui fala isso, aqui não. Mas aí hoje a lei ela ajudou, né? Porque ela tem acesso de formalismo. Então, antigamente tinha empresa, um exemplo aqui só para te ver. Tinha edital que o cara falava assim, tem que vir fazer uma vistoria presencial aqui hoje. Quem não vir, não vai participar da licitação. Era uma exigência do edital. Aí chegava no dia, ele botava o dia e a hora para a pessoa vir. Aí chegava lá o licitante para fazer. Eu vim falar com o Guilherme, que eu vim fazer uma vistoria aqui no prédio, que vai ser a reforma. O Guilherme não tá aqui não, ele saiu. Vai voltar daqui a pouco. Espera um pouquinho ele aí. Guilherme, só vinha depois que a licitação aparecer. Então. Mas hoje isso já foi eliminado, né? Tem um outro filme também, que é, como é que chama? Altos Negócios, que os caras compram um imóvel de leilão e eles pagam uma merrequinha pro cara pro guardinha. Que avisa onde que é a sala do leilão, porque eles não conseguiram arrematar nada. Eu já vi esse filme aí também. É alemão esse filme, acho. Eu sei qual é. E aí o cara muda o lugar, manda a galera para outro canto, aí eles chegam no leilão, só tá os dois sentados. Mas isso acontecia muito. Isso é fato.
detalhes. Porque Cara, a gente só escuta isso, desculpa, e a gente só escuta isso, né? Quando tem essas Mas é o que é erradas, né? 30 anos, você ouvindo isso, 30 anos, acaba que se absorve. Mas hoje tá totalmente diferente. Eu não sei se eu só escuto isso, mas eu sempre escutei, porque o governo tem que precisar, né? Tipo, eu tenho empresa há um tempão, a gente sempre falava assim, tem que ter 3 orçamentos para comprar alguma coisa. Ninguém do setor de até compra porque- chegava e falava assim, eu vou adquirir porque eu conheço ela. Olha só, e até porque, veja, vamos olhar por outro viés, né? Até porque uma empresa que está ganhando dinheiro com licitação não vai chegar para todo mundo e falar assim, fiquei rico com licitação. Não quer, porque, né? Deixa abaixo. Deixa abaixo. O Bergson que tá botando no microfone, no megafone isso aí, contando que dá para ganhar dinheiro com Não, licitação. a nossa missão é essa, divulgar. Eu tento participar o máximo de podcasts. Você acha que é a maior dificuldade assim dos pequenos e médios empresários, essa maior dor deles de entrar de cabeça nisso? A dor deles é uma dor que um dos propósitos da Otimiza, que quando a gente fundou, que eu falo a gente, porque é eu e minha esposa que está ali, a Giovana, né? A gente fundou a Otimiza, dos objetivos meu era justamente dar voz para as pequenas empresas. Porque você via nesses mundos das empresas que ganhavam a licitação, as mesmas empresas e só empresas grandes. Então a gente veio com a Otimiza, a gente veio, de certa forma, baixar, ter um custo mais baixo para as empresas ter uma assessoria, mas com uma qualidade de uma empresa grande. Então hoje, os nossos clientes, e essa é a maior dor. A maior do cliente é essa, de ter alguém que o cara não sabe para onde vai, o cara não sabe, instrução, documento, o cara não sabe. Um jurídico, se um cliente como vai num advogado e leva ali, doutor, eu preciso entrar com recurso aqui, o cara olha lá um processo, 200 mil, 300 mil, já vai e cobra 5, 10 mil de um cara, ele inviabilizou ele do processo. A gente veio para democratizar a licitação. Então, hoje, dentro da Otimiza, a gente tem um custo totalmente acessível para o cliente, né? A gente aposta junto com o cliente, porque como o nosso custo ele é baixo, a gente aposta junto com o cliente porque a gente tem comissionamento em cima do que a gente ganha. Então, é uma aposta. Se ganhar, né? você Se ganhar, a gente tem um então, comissionamento. Das duas partes. Então, a gente consegue entregar volume, qualidade e resultado. 3 pilares da Otimiza: tecnologia, inovação e resultado. Porque a gente investe muito em tecnologia, então a gente tem da Otimiza hoje tudo que existe hoje no mercado de automação em processo licitatório, a gente tem disponível para o cliente. Então são ferramentas caríssimas, às vezes que o cliente vai encontrar sozinho. A compra da franquia. Ele vai procurar uma ferramenta sozinho para captar as oportunidades para ele. Ele vai pagar R$2.000 numa ferramenta. Tem cliente que paga isso. Quando ele chega com a gente, que com esses mesmos R$2.000, ele consegue contratar uma assessoria completa, com a ferramenta, com todo um jurídico especializado, com todo um suporte. Você tem um gerente Prime para ti, que você fala todo dia, que te dá as oportunidades, que te dá orientação. Isso a gente acaba democratizando. Então, a gente consegue trazer o pequeno para dentro do jogo. Você tem um playbook para eles. A gente já tem um desenho para ele de como funciona aquilo ali para ele acertar. É todo o caminho para ele ir lá e acertar inclusive, eu estou fazendo tenho divulgado, né, para atender justamente o MEI. Porque o MEI, veja, a realidade dele, ele é sozinho. Sim. Né? Nem todos chega a ter funcionário, né? Então, se para uma empresa média com funcionário já existe essa dificuldade e a gente quer, né, fazer essa inclusão. É um processo de inclusão realmente das empresas dentro desse universo das licitações. Para o MEI, isso é muito mais longe, né, para eles. E quando fala de licitação, você tem ali a primeira reação. Ou a pessoa não sabe nada, e acha a palavra difícil, ou a pessoa associa aos escândalos, daí junto com isso já vem todos os mitos e as inseguranças, né? Ou senão a pessoa já imagina, preciso de muito dinheiro, isso não é para mim. Eu sou muito pequena. E não, então hoje eu venho fazendo um trabalho, né, justamente em cima dessa consultoria, desse acesso aos MEIs, porque tem esse programa do governo, que é do próprio, então veja, o próprio governo federal veio se adaptando à nova lei de licitação para abrir caminhos. O Portal Nacional de Contratação Pública foi lançado junto com a promulgação da lei, que é onde existe a obrigatoriedade dos órgãos publicarem ali, né, as licitações, os seus planos, né, de contratação anual. E tem daí o programa Contrata Mais Brasil, que
vai estar crescendo, está amadurecendo isso ainda, mas justamente para os MEIs, para pequenas prestações de serviços, né? Então, você trazer, eu estou fazendo esse trabalho justamente para... Poxa, ele tem a oportunidade, existe ali a contratação da troca de fechadura do prédio todo da Secretaria de Educação, né? Vai dar, sei lá, R$1.500, R$2.000, né? Então, esse MEI pode atender, e principalmente porque a ideia é fomentar a economia local. Para quê? Para que esses MEIs possam atender os órgãos dos órgãos locais, ter a oportunidade, né? E para quem recebe isso, que é o órgão, também é uma vantagem, porque não demora para atender. Se tiver qualquer coisa, a questão da garantia, né, da prestação de serviço, tá ali. Não vira as costas e deixa, né? Veio, instalou, estragou, nunca mais. Tive que licitar novamente porque perdi o dinheiro. Entendi. E falando assim, vocês comentaram aí desses últimos anos que tem sido uma transição por causa da nova lei. O que vocês estão imaginando para os próximos anos aí para frente? Eu tenho uma visão assim, Guilherme, que daqui a 5 anos, né, 5 anos de lei, tá? Estão lei de 2024 que ela se tornou obrigatória, né? Desde 2021 a lei foi lançada, mas em 2024 ela se tornou obrigatória. Em 5 anos de lei, eu vejo que os aventureiros não vão estar mais no mercado. Então, o modo de participação ele tem que ser profissional. Né? Então, eu acredito que nós, enquanto consultores da Otimiza, a gente tem um mercado muito grande, que a gente vai estar explorando ele, que é trazer esse profissionalismo para essas empresas que querem buscar. Porque hoje a empresa também ela não tem tempo para montar uma estrutura, não tem tempo e custo. Tu imagina quanto custa tu montar uma estrutura com analista de licitação, com jurídico, com equipe de captação. A gente tem várias empresas dentro do nosso portfólio hoje que tinham essa estrutura. Quando chega aqui com a gente, opa, vocês têm tudo isso aqui e meu custo cai 60%? Né? Então, tem empresa que quer começar uma estrutura dessa, quando conversa com um dos nossos franqueados ali, entende que, não, cara, aqui eu estou economizando 30%, 60% do valor dessa mão de obra. Então, eu vejo que o mercado ele tem que se profissionalizar e a gente vai ganhar força nisso, a gente acredita nisso. A gente vem sendo líder aí, como maior rede do Brasil, já tem... Desde quando a gente criou o propósito, era sempre manter na frente, então a gente sempre está inovando com tecnologia, a gente entrega uma estrutura muito grande para os nossos franqueados, para que eles também acompanhem isso, né? A gente está aqui em Curitiba hoje, faz parte do nosso projeto de 2026, né? Que a gente, de fortalecer mais a nossa marca, a gente está aqui hoje, né? Junto a minha equipe aqui. Amanhã nós estaremos em Balneário com os outros franqueados que são de Santa Catarina, a gente reuniu todo mundo em Balneário Camboriú. E daí a gente segue para uma agenda e vamos fazer toda a visita dessa região de Sul e Sudeste aqui para a gente fortalecer e ter esse maior ganho de mercado ainda. Se manter na liderança e acreditando... Eu quero aqui aproveitar e defender, né? Não porque eu sou uma franqueada, mas quando eu decidi prestar consultoria em licitação, até comentei com o Bergson, né, na nossa primeira conversa, que eu estava buscando um sistema. Eu falei assim, eu já tinha noção com a nova lei de que eu ia precisar de um sistema de robô para poder dar esse suporte para atender os meus clientes. E nessas pesquisas daí, né, o algoritmo já começa a te trazer ali o assunto. Apareceu a Otimiza e apareceu outra empresa também. E daí eu fui fazer essa pesquisa, né, para poder decidir. Então, para mim foi assim, os pontos mais importantes que me fizeram escolher ser uma franqueada da Otimiza é justamente toda essa estrutura. Porque eu já sou conhecedora da área, né? Tenho a formação em Direito, eu tenho a especialização na área da gestão pública, de licitações e contratos, sou professora na área, então eu já tenho os meus critérios, né? Porque sou da área para saber o que realmente eu preciso para poder atender e prestar uma consultoria, né? Mas a Otimiza traz uma base tão robusta, tão organizada e está sempre inovando, que você pode, mesmo que você seja de qualquer outra área, iniciar hoje com a consultoria. Então, vamos supor, a gente tem, né, conhecidas franqueados ali que trabalhavam em banco, largaram tudo, compraram a franquia para serem consultores. É isso que eu ia perguntar. Então, o que acontece? Porque a Otimiza tem uma equipe especializada que tem a sua história. Por exemplo, o próprio Bergson tem a sua história aí já da segunda geração dentro da área de licitações. A equipe toda, né, que dá o suporte dentro da Otimiza também tem experiência. José, né? Experiência José, João...
João, outra coisa, a gente tem, entre os franqueados não há concorrência. Nós nos ajudamos, né? Então, o que um não sabe, auxilia o outro franqueado. Mas, independente disso, a Otimiza tem uma estrutura sensacional. Como ele mesmo falou, até se precisar de impugnação e de recurso, eles têm o jurídico. Né? Então, eu consigo fazer o recurso dos meus clientes, né? Eu tenho essa facilidade. Mas quem não tem, não é da área, tem toda E a questão da estrutura. escala, né? Tu imagina tu parar para fazer... Quando tu tem um cliente 2, um consultor sozinho, hoje deve ter vários consultores assistindo aí depois da gente, vai ver, tipo assim, sozinho eu consigo atender 5 clientes. Com a nossa estrutura acoplada ali, ele consegue triplicar isso. Eu tenho franqueados hoje sozinho que atende 15 clientes, sozinho. Entendi. Né? Que a gente tem a Bianca do Rio de Janeiro, 15 clientes, sozinho. Então, a gente entrega para o franqueado, para o consultor, e aí fica aqui, até para entender, a gente coloca um motor na operação dele. Falo isso, coloca um motor na operação dele. A gente traz tecnologia, eu trago time, então eu tenho um time de equipe operacional com mais de 25 anos de experiência, cada pessoa ali no meu time que cuida, tirar dúvida, orientação. A gente tem uma equipe de sucesso do franqueado que está com a gente hoje aqui, que é o Kevin, que acompanha os franqueados um por um ali para saber a melhor forma de captação de cliente. A gente tem os nossos próprios sistemas de captação de É clientes. isso que eu ia falar. Então, você não vem sozinho. Até para você prospectar clientes. Só tenho... A gente tem todo o a ecossistema estrutura financeiro, que a Giovana, que é minha sócia, também está aqui. A gente tem uma equipe de financeiro que cuida do financeiro para o franqueado. A gente tem sistema de automação. Então, o meu franqueado ele não passa tempo parando, emitindo um boleto para o cliente todo Ou dia fazendo 5, contrato. fazendo contrato. Tudo a gente tem equipe que faz. Então, o franqueado ele foca em quê? Captar cliente estudar, e editar, fazer licitação. estratégia. E vamos lá. Se eu quisesse montar um setor de licitação na minha empresa, então eu tenho que pegar um analista, eu tenho que pegar um advogado, eu tenho que pegar, sei lá, mais um funcionário pelo menos, correto? Sim, 3 pessoas Três. ali. 3 pessoas e mais uma ADM, plataforma aí. Tu põe mais uma plataforma de automação. Mais plataforma, enfim. Uma pessoa que pega a tua consultoria lá, ela gastaria o quê? O que custaria, sei lá, um funcionário... Um funcionário hoje de analista pode botar aí 3K, um auxiliar mais um salário, vamos arredondar para 2, um advogado mais 3, então tu já tem 6, 8, com mais Fora 2 o na vínculo plataforma, empregatício 10. com os impostos. Teria um custo de 10 mil mais ou menos por mês com esse pessoal aí e mais a plataforma. Que é uma pessoa que vai fazer a consultoria com você vai fazer gastar o custo 20%. 20% do custo É isso dela. que eu ia falar, o custo menos que um funcionário CLT. Porque 20%. vamos contar, Menos que o teu analista CLT, correto? vamos contar um funcionário aí. que Mais ou seja- menos, né? Depende Sim. do... Seja um funcionário, um analista ali, de 2.500 a 3.000, 5.000 na mais folha. o registro dele, mais os Provisionalidade de impostos, férias. mais... Hoje né, com 2 mil ele já estabilidade. consegue A licitar. partir de 2.000 a empresa consegue licitar. Já tem A partir toda de 2.000 2.000 reais Já ele consegue ter consegue toda uma estrutura ter a nossa. estrutura de vocês. Isso, 2 mil. Que legal. Ah, fantástico. E aí, porque e aí, muito- Sem lembra, vínculo empregatício. lembra mais que eu te falei, barato. lembra que eu te falei que a gente só tem 2 planos, 6 ou 12? Aham. Se tu pegar 2 e multiplicar por 6 meses, são 12 mil de investimento durante esse período. 6 meses. Só que em Gasto 6 bem. meses, tu recupera 12 mil reais. A gente tem clientes, eu tenho um caso de clientes que chegou com a gente, aí o cara faturava anual 400 mil por ano. Hoje ele fatura 25 milhões. Oh, É outro licitação, game, né? licitação. Com a licitação. Foi Ele chegou já, tipo, no É. último contrato dele, ele já era da licitação, chegou no último contrato dele. Gente, é o seguinte, eu já tô desistindo, esse é meu último contrato, eu tenho 12 pessoas, meu contrato tá dando 400 mil por ano. Só que eu vou contratar vocês, mas eu quero saber se a minha empresa realmente... Eu falei, sinceramente, se eu tenho chance de ganhar. A gente analisou, tem chance, você precisa fazer o trabalho. Acredita, vamos junto. Em 3 meses, essa empresa foi um dos cases assim, que a gente teve de maior sucesso. Em 3 meses, a gente ganhou a primeira licitação dele. 10 milhões, de cara. 10 milhões. No dia do aniversário, acho que foi um dia antes do aniversário da proprietária da empresa. A gente vai te dar um presente de aniversário, 10 milhões. Depois 2 milhões, 3 milhões, mais 6 milhões. Então, ela está com 25 milhões de faturamento hoje. Rindo à toa, já renovou o contrato dela para 18 meses. E olha que bacana, daí Sair do já... Brasileirão para Champions Para a Série A. É. E aí já veio a irmã dela procurar a rede para atender também. E sabe o que é bacana aí? Olha que prazeroso, né? A gente compartilhar isso. É que daí a gente muda a estratégia com o cliente. Então, antes você começa ganhando. Ele já está
cresceu tanto. Cresceu que hoje não é porque daí a interessante estratégia qualquer volta, coisa para ele. Vamos ficar em terceiro, quarto, porque daí, se caso o primeiro for desclassificado, não der certo e tal, esse contrato falta 2, 3 meses para eu terminar, alguma coisa assim. Então, você muda até a estratégia ali, porque você vai ganhar, continua quando ganhando. você vai ganhar, mas você vai ganhar com margem melhor. Ah, eu não vou para disputar preço, agora eu vou ficar em quinto lugar e deixa o meu preço e vamos alto. analisar, e vamos entrar com recurso, vamos fazer isso, e aí quando o cliente chega na vez dele, ele tá com o preço lá em cima, pô, ganhou, já Muito foi. bom. Então, assim, estrategicamente, então, hoje a Otimiza, a gente consegue fazer isso para o cliente de um preço de mercado mais barato que ele ter qualquer pessoa. Sim. Aí, hoje, se ele contratar um CLT dentro da empresa dele, se ele contratar qualquer pessoa, um CLT com um salário hoje que é R$ 1.628, acho que é isso, mais o custo de encargos ali, mais 44%, já sobrou dinheiro para ele. Isso é uma pessoa sem experiência. Aí tu imagina tu pegar um franqueado com uma professora aqui, formada em direito, especializada na parte de licitações de contrato, vivência no órgão, toda experiência. É por isso que eu quis fazer esse comparativo, porque para mim nada mais simples do que você colocar na cabeça do empresário e falar assim, olha, você vai pegar, mas eu vou contratar o teu funcionário disponível. Tá, mas ele não vai te entregar o que você fazer o investimento. E o funcionário tem uma. O funcionário tem o seguinte, o funcionário ele vai fazer o seguinte, ele começa, se ele pega um analista e paga pro cara só um salário de 3K por mês, o cara começa a ganhar uma licitação. Ele vai chegar uma hora que ele vai ter que ganhar a licitação, mesmo que seja na pressão, mas ele vai ganhar. Só que ele vai ganhar e não vai ter parte daquilo, depois ele vai fazer o seguinte, vai participar de qualquer jeito, é o que acontece. Eu tenho o meu tá garantido, tô registrado, para ele me mandar embora, ele vai pensar duas vezes. Eu tenho clientes que chegam com a gente e o cara fala assim, cara, eu participo de 100 licitação por mês, mas eu não tô ganhando 10. Tá participando errado. O que que tu tem aí? Não, o meu CLT, cara, esquece. Aqui não, aqui a gente tem um custo baixo, né? E a gente tem uma comissão em cima do que a gente ganha. Eu só ganho se meu cliente ganhar. Esse então custo eu vou fazer de tudo para ganhar, porque eu quero ganhar. O custo desse de R$2.000 não é o que vai manter a operação a vontade da professora Juliana a Até licitar. porque se a gente pensar, né, desculpa, assim, fazendo um parênteses, se for parar para pensar, será que 2.000 paga toda a análise do edital? Não paga. Preparação de documento. O ROIT da franquia, que a gente está aqui, ela está aqui, a gente tem ROIT. A gente tem ROIT, eu preciso que ela pague ROIT, ela precisa pagar o custo dela operacional, ela precisa pagar a internet, ela precisa pagar a locomoção, tempo. Então, isso aí não paga. O que paga é o quê? A comissão que a gente ganha. Então, hoje, é uma das vantagens, porque o funcionário ele vai de qualquer jeito. A gente não, a gente vai para gerar margem para o cliente. Sim. Porque não adianta eu ir lá ganhar a licitação para o Guilherme, encher o Guilherme de licitação, quando chegar no Guilherme fazer conta no bico da caneta, e falar, não, cara, eu tô tendo prejuízo. E até porque eu abro até a minha experiência aqui, com todo o conhecimento que eu tenho, né? Eu tenho uma certa habilidade e facilidade de estudar o edital. Tudo bem que a gente tem inteligência artificial. E eu até nunca comprei uma briga assim dentro das redes sociais, mas eu vejo muita gente oferecendo inteligência artificial para leitura de edital e tal. É um facilitador? Realmente é, né? Mas a gente depois não tem como passar o olho para ver coisas ali, situações específicas, principalmente se a licitação é de um valor muito alto, se é uma prestação de serviço complexa. Então, vamos supor, se a gente está falando de uma licitação para construir um viaduto. É uma obra de anos, né, de milhões. Sim. E que existem vários projetos. Então, daí isso envolve asfalto, drenagem, envolve toda uma estrutura que você não é só construir o viaduto, você vai mudar ali sinalização, é algo muito grande. Então, por mais que a gente tenha um facilitador da inteligência artificial, quer fazer uma leitura rápida ali, pelo menos para ter noção, o que eu preciso de documentação, por exemplo. Beleza, né? Como é algo mais complexo, a gente tem. Isso a inteligência artificial vai trazer. Mas os detalhes de projeto, para impugnar aquele edital, né? Se existe alguma divergência, se está faltando coisas, porque daí quem é construtor, que domina, a importância dele olhar para a questão do termo de referência ali, que é onde, ou o projeto básico, executivo, né? Nesse caso de obras, para ele poder ver o que está faltando, porque às vezes eu, enquanto servidora, já presenciei experiência que alunos trouxeram de uma ponte a cada 3, 4 anos precisa ser reformada porque ela foi mal planejada. Sim. O solo, então, o que estava faltando naquele projeto que não trouxe a estrutura adequada? Então, houve uma falha do órgão, consequentemente, e das empresas que participaram.
Porque a empresa tem esse dever, esse compromisso de dominar o seu serviço, o seu produto, para que ela, inclusive, possa colocar o seu produto com um bom valor. Sim. Porque o que faz a licitação comprar algo muito barato? A falta de critério de qualidade, critério de execução. Produto ruim. Mas por quê? Porque falta critério. Sim. Então, se você tem um edital ali, você olha de forma detalhada e você já impugna o edital, para essa ponte aqui está faltando no projeto aqui a verificação do solo, que tipo de solo que é, onde vai ser feita a fundação. Não está constando estudo de solo, só para fazer o estudo de solo é tanto. Isso já altera o valor da licitação, né? Então, você impugna o edital, consequentemente, aquele valor baixo, ele já tende a subir porque faltou um detalhe ali, né? E isso a inteligência artificial não vai trazer nos detalhes. Eu queria até pegar o gancho da professora da questão da inteligência artificial, que eu já vi isso. Eu sou defensor dessa questão do cuidado com a licitação. Eu já vi hoje na internet aí pessoas vendendo processo de inteligência artificial falando o seguinte: você que é empresário, quer vender para o governo, não precisa contratar analista, não precisa contratar nada. Contrata a minha plataforma, que você coloca o edital aqui, ela faz tudo. Hoje, dentro da Otimiza, a gente tem a nossa própria plataforma de inteligência artificial exclusiva para franqueados, que chama Scalagov. A gente tem a nossa plataforma. Só que lá eu tenho um analista de licitação IA, tem um jurídico IA, tem um comercial IA. Mas todos os franqueados sabem. Isso é para ajudar na parte do processo, mas o nosso jurídico hoje ele é humanizado, então vai lá, eu preciso do jurídico, não vai botar na inteligência artificial para fazer. Nossa demanda eu tenho 8 advogados disponíveis só para fazer recurso contra a razão, impugnação de edital. O franqueado tem a IA para fazer uma referência, pega o edital rápido, para ele fazer ali, mandar para o cliente ali as informações rápidas, ele vai, coloca na plataforma, busca essas informações. Mas ele é necessário ele enviar para o cliente o termo de referência, para o cliente analisar a parte técnica. O franqueado tem que fazer, porque é aí onde está a diferença. Sim. Porque o conhecimento técnico daquele processo é que vai fazer essa diferença. Tanto na hora de você iniciar o processo, que ela deu o exemplo do solo ali e tal, quanto também depois na hora de você estar na licitação. Que às vezes, hoje com essa inteligência artificial, eu fico vendo às vezes as pessoas fazendo, não contrata o assessor, não. Contrata só a plataforma. Ou pior, eu vi pior, né? Você pode começar a listar com R$200. Tudo bem que a gente traz... Estamos fazendo esse movimento para incluir o MEI, né? Mas veja, primeiro que é muito difícil ter a questão da licitação de R$200, porque daí a gente já entra num outro aspecto que é o pronto pagamento. No pronto pagamento, daí o órgão tem a liberdade, dentro lá está em 12 mil, né? Atualizado o valor do pronto pagamento. 12, a 8 foi para 12. Dentro desse valor, ele tem algumas liberdades de escolher ali regionalmente, mas né, tendo ali o critério de orçamento, ao menos, para ele poder comparar valores. Mas não tem como você entrar com R$200 realmente, né? Mas também... Já vi promessa de não precisa nem ter o CNPJ para vender para o governo. Já vi essas tipos de promessas. Assim. Tem gente que vende os seus CNPJs e daí quando fala assim, você pode começar com R$200... por isso que eu digo que eu ainda não comprei briga nenhuma, porque né, eu não sou muito tecnológica e tal, mas eu, enquanto profissional, a gente tem que dar uma informação segura para o cliente. Olha, você não precisa realmente de muito dinheiro para começar a licitar. Há a possibilidade de começar a licitar sem giro de capital? Sim, há. Mas para isso requer o quê? Que você tenha um fornecedor, que você tenha um bom relacionamento, mas um bom relacionamento mesmo. Então, se for pensar nesse relacionamento com o fornecedor, realmente você não precisa nem dos R$200. Mas você tem que ter certeza, porque se você entra na licitação para fornecer 1000 copos descartáveis, porque aquele fornecedor, teu amigo, falou, eu te faço a tanto esse copo descartável. E ele foi lá, ganhou a licitação. Se ele não entregar, ele vai ser penalizado. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de quando oferecer coisas muito fáceis, né? Então, realmente, não precisa de dinheiro para licitar, mas você tem um bom relacionamento? Um fornecedor que você, cara, eu vou participar de licitação, você me ajuda, você me dá um prazo? Porque às vezes é um amigo, um conhecido, mas alguém que tem que ser da sua confiança, que não fale que sim e na hora, não, com certeza. Nessa condição, não. Mas se você tiver, tudo bem. E eu incentivo até os meus clientes. Né? Eu até venho buscando, inclusive, conhecimento na área de importação. Realmente, você consegue começar a importar ali com R$2.000, R$3.000, né? Importações pequenas. Ok, então eu venho trazendo justamente para o MEI
formas dele conseguir participar da licitação, mas de forma segura, gente. Não é jogo de aposta. Eu vivo repetindo, licitação não é jogo de aposta. É um processo, você precisa se preparar, tem que entender, você tem que estar disposto. Como tudo que você quer mudar na sua vida, ou tudo que você queira fazer, existe um processo, né? E licitação é isso. E nesse livro, o que a gente encontra aqui, Bergson? É sobre isso? É sobre essa empresa? Poliana, esse livro aí é um pouco do que a gente acabou de falar aqui, né? Eu vejo muita facilidade no mercado hoje, pessoal, todo mundo, depois que a lei 24 hypou, né, digamos assim, virou hype, apareceu um monte de gurus ali, um monte de especialistas em licitação, eu gosto de falar assim, né, que é os especialistas de PowerPoint, né, nunca participaram da licitação, não sabem a verdade de um processo, não sabem qual é a dificuldade do fornecedor, de como que depois, ele não sabe nem o que acontece depois que assina um contrato. Né? Então eu peguei toda a minha experiência dessa visão de 360 como consultor de licitação, fornecedor, consultor de prefeituras e câmaras e coloquei no livro para que dá uma visão para quem quer trabalhar com licitação para entender de verdade como é o mercado, que não existe isso de venda fácil. Vai ser um consultor de licitação, eu vejo propagandas, promessas, que o cara fala assim, vem, faz meu curso aqui, que tu vai virar um assessor de licitação, analista de licitação, que tu vai ganhar 100 mil reais em 30 dias. Esquece. Eu posso perguntar da professora, se ela ganhou 100 mil reais nesses 30 dias dela que ela está aqui há um ano com a gente. Não é assim. Tem que ter um trabalho para ser feito, tem que ter experiência, tem que ter... Né? Então, quando a gente quando eu trouxe o livro, foi justamente para atender essa... pessoa lê e vê, não, realmente aqui fala a verdade por alguém que tem autoridade, né? Que hoje eu tenho um lugar de fala como autoridade no mercado de licitação, pois hoje é a maior rede de licitações do Brasil. E uma fala responsável, a gente tem que ter, né? Responsabilidade da informação. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre licitações, né? Temos o livro aqui, O Consultor Inabalável. Vamos deixar o link aqui do Instagram de vocês aqui nos comentários, aqui embaixo no nosso canal. Podem seguir lá e acompanhar mais, tanto do Bergson quanto da Juliana, na Otimiza Licitações. E antes de finalizar, eu quero falar um pouquinho sobre a Ana, que fez nossa make, que faz aqui a nossa participante aqui também, né? Então, ela faz o cabelo, produz nossa make. Até eu aproveitei a Ana. Até também o Bergson. Eu que tenho olhos lacrimejantes aqui, ela fez uma make bem sequinha e tal, vou selar pra você, então acho que tá tudo ok até agora. Obrigada, Ana. Muito bom. Agradecer o Obra-Prima, o Kleber, D2 pela parceria sempre, o Loyola, nosso fotógrafo, filmmaker e comprador ilícito de licitações. Brincadeira, gente, não é não. E itens da Prime Collection, essa raquete vai estar aqui embaixo também o link, quem quiser comprar, segue ali embaixo nos comentários, sigam a Otimiza, sigam o pessoal e até o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau.